Olá, meu nome é Felipe Sintra e nesse vídeo a gente vai falar sobre uma novidade que acabou de sair. Então hoje a gente tem a versão 2.2 do plugin de AMP para o WordPress. E nesse vídeo particularmente eu vou cobrir algumas novidades do plugin. A gente vai abordar alguns itens com mais detalhe nos próximos vídeos, mas nesse vídeo particularmente eu vou dar uma visão geral sobre a nova versão do plugin. Então vamos lá, né? Primeiramente, a versão 2.2 está disponível. Então saiu agora no mês de dezembro de 2021 a versão 2.2. Primeiramente, a gente tem um novo passo a passo. Tem algumas novidades aí na instalação do plugin. E a partir da versão 2.0 do plugin de AMP para o WordPress, a gente teve aí a inclusão de um wizard, de um passo a passo para a instalação do plugin. E o que esse item contém? Primeiramente, a gente tem agora a inclusão do Site Scan. Ele vai de template a template, um template de categorias, de busca, de arquivo, o template da página single, um template de páginas e o template da home. Então ele vai nesses itens particularmente escanear o seu tema e os plugins da sua aplicação, verificando se tem alguma incompatibilidade. Então, como eu mencionei, esse scan é para tentar aí analisar tanto os plugins e os temas da sua aplicação. E uma vez que essa consulta é realizada dentro do SiteScan, o que a gente tem? Por exemplo, eu estava usando um tema que não era compatível e eu tenho um alerta dizendo, olha, esse tema não é compatível. E também eu incluí aí 2 plugins. E uma vez que a gente tem a análise do nosso site, depois de ter o feedback tanto dos plugins como do tema da nossa aplicação, na tela de escolha do modo, a gente vai escolher entre os modos leitor, transicional e o modo padrão. Cada um desses itens, eu já tenho uma série de vídeos aí que eu falo sobre esses itens, ele vai ter um comportamento específico. Uma novidade particularmente para essa nova versão é que esses modos eles vão ser recomendados de acordo com a análise anterior. Então, se a análise anterior encontrou algum plugin que não é compatível ou um tema que não é compatível, de acordo com o impacto desses plugins ou tema, o plugin vai recomendar ou uma versão reader, se for um plugin que mexe com muitas páginas do seu template. Se for algo bem pontual, ele vai sugerir o modo transicional. E se o seu site estiver totalmente compatível com AMP, a gente entra no modo padrão. O modo padrão basicamente é a versão AMP é entregue como se fosse a versão principal. No modo transicional e leitor, a gente tem a inclusão de uma versão AMP e uma versão não AMP. E se você optar a escolher pelo modo leitor, a partir da versão 2.0, a gente teve a possibilidade aí de escolher um tema particular para o modo leitor. O que isso significa? A gente tem a opção de escolher um tema que é compatível, que vai ter mais opções comparadas com as versões anteriores. Então muita gente ainda pensa que o modo leitor ele fica preso àquela versão bem simples do plugin. Não, hoje a gente consegue escolher temas alternativos. Então a maioria dos temas do core estão disponíveis para você usar no modo leitor e eles podem ser totalmente customizados, como a gente pode ver nessa tela aqui. Então, por exemplo, com o modo leitor eu consigo escolher a identidade do meu site, cores, a imagem do header, a imagem do background, menus e incluir um CSS. Então essas alterações vão ser de acordo com o tema que você escolher. Então com essas opções você consegue aí fazer um match com a sua versão não AMP. Então se você tem uma identidade específica, quer adicionar uma logo e quer deixar esses 2 itens bem parecidos, você consegue. Então esse é um ponto bem importante, escolher um tema, se você vai optar pelo tema leitor, é de trabalhar a parte visual, fazer algo que seja bem atrativo para o seu usuário, porque a partir desse ano que aconteceu, a gente tem aí dentro dos Top Stories, que era uma das principais vantagens do AMP, era somente conteúdo AMP aparecer nos Top Stories, agora não. Conteúdo AMP e outros conteúdos aparecem nos Top Stories. Então, se você quiser ter aí um diferencial com sua concorrência, não é simplesmente instalar um plugin de AMP, e sim fazer uma versão que seja bonita e que dê aí uma experiência legal para os seus usuários. Então, fique bem atento a esse ponto.
E depois que a gente conclui aí o passo a passo, a gente vai ter uma pequena revisão sobre as ações que foram tomadas. Então, qual foi o tipo de modo que a gente está trabalhando, se é um modo padrão ou se é um modo leitor, e a gente consegue, esse é um ponto também muito importante, que é, eu consigo ir nas principais páginas e ver como essas páginas se comportam na versão AMP. Se você tem um plugin que não é compatível ou um tema que não é 100% com AMP, vale a pena ir nessas páginas e conferir como elas estão se comportando. Não é simplesmente ativar o plugin, largar o plugin lá e depois você vê sua audiência cair. Quando você vai conferir, foi uma tela que um plugin foi removido ou um menu que mudou totalmente. Então essas ações precisam ser validadas, precisam ser revisadas. Então fique também muito atento a essas questões. Além disso, o que a gente tem lá no canto superior, a gente tem um togglezinho AMP. Então nesse switch particularmente eu consigo trocar entre a versão AMP e a versão não AMP da minha aplicação. Então essa é a parte relacionada à instalação. O que é que a gente tem na parte de configurações? A gente vai ter aí alguns itens que já estavam presentes, por exemplo, na versão 2.0, a gente conseguia definir onde era que o AMP iria aparecer, quais os templates que ele iriam aparecer. Então, por exemplo, eu poderia escolher AMP somente nos meus single posts, eu poderia escolher AMP somente nas minhas páginas, de acordo com minha necessidade. Se você tem um plugin específico, numa área específica, que é essencial para o seu negócio, você pode desabilitar o AMP ou para uma categoria específica, ou para um template específico, ou simplesmente para aquela tela pontualmente, mas você consegue aí habilitar AMP e fazer esse teste. Outro ponto importante também é que se você nunca utilizou AMP e quer testar o AMP, você pode fazer esse teste progressivo. Você habilita simplesmente para os posts e vê como esses itens se comportam. Então você consegue acompanhar no seu Google Analytics. Se você fizer a configuração, a gente vai falar isso mais para frente também. E se você fizer a configuração do Google Analytics direitinho, o que é que você consegue ver? Você consegue aí comparar como é que a versão AMP e a versão não AMP está se comportando, se vale a pena ou não migrar para a AMP ou simplesmente ter uma versão alternativa. Então, como a gente comentou anteriormente, então, além, abaixo daquela parte que a gente consegue escolher quais os templates que vão exibir AMP, a gente tem depois na sequência dois itens muito importantes. Quais são eles? Primeiramente é a supressão de plugins. Então como é que funciona isso? Vamos dizer que você tem uma página que tem um plugin específico que está deixando aquela página AMP inválida. O plugin ele vai analisar aquela página e, se possível, ele vai suprimir, ele vai deixar de executar aquele plugin simplesmente para a versão AMP, certo? A versão não AMP continua utilizando esse plugin específico. Então isso também é um item muito importante de se ter atenção, porque se você tem algum plugin que faz injeção de JavaScript para exibir um pop-up, ou para exibir um menu hambúrguer, ou para fazer alguma ação específica que exiba navegação ou links importantes da sua página, é sempre bom revisar esses itens, ok? O plugin ele dá bastante opção, você pode suprimir ou você pode deixar esse item ativo também, ok? Então, depois na sequência, a gente tem a opção do Google Analytics. Se você configurou o plugin do AMP, você precisa adicionar o código do Analytics para as páginas AMP. Se você não fizer isso, se você não tem um plugin que é compatível com AMP, suas páginas não vão ser monitoradas, ok? Então, outro ponto aí de atenção referente a essa tela de configuração. E agora uma novidade que é o sandboxing, O que é o sandbox particularmente? Esse item ele está entrando de forma experimental na versão 2.2 e a ideia, na versão 2.3 a gente já ter esse item funcionando completamente. O sandbox é um item muito importante para o futuro do plugin, Então até no próximo ano vai ser um item muito relevante. Por quê? A gente tinha comentado anteriormente sobre um projeto chamado Bento.js, ou Bento em AMP, e esse projeto ele foi lançado na semana passada e o plugin já vai vir com alguns recursos do Bento. E como é que isso é possível? Então a gente vai ter três modos aí.
Por padrão, ele vai ficar definido como um modo rigoroso, ou strict. Esse modo, ele vai fazer a validação e ele vai forçar todas as páginas serem AMP. E, por padrão, você tem essa opção. Se você quiser fazer o uso moderado dessa funcionalidade, então o que vai acontecer? O uso moderado, ele vai remover tudo que não é compatível com AMP, exceto formulários que fazem a requisição de post ou CSS excessivo ou algum markup que já é verificado pelo plugin. O modo flexível já é um modo mais fácil de se trabalhar. Por quê? Tudo que não é válido AMP, ele vai ignorar e nesse caso específico você vai ter uma versão não AMP com componentes AMP quando for necessário, né? Se aquele componente específico, se aquela página específica tem um elemento que pode ser convertido em componente Bem-to-AMP, que vai melhorar a performance para aquele componente específico, essa ação será feita. Se não, ele vai manter, né? Também vai manter todo o CSS, é uma ação bem mais flexível. Então você consegue ter aí como se fosse uma versão híbrida, né? Componentes utilizando o AMP, mas você não tem todas as regras de validação. O que isso impacta nesse ponto é que a performance, por ser mais flexível, a performance pode ser mais lenta. Pode melhorar, pode ter uma melhora aí, mas não vai ser tão impactante como, por exemplo, a versão Strict. E como eu mencionei, no começo de dezembro a gente teve o lançamento do projeto Bento.js. Então, se você quiser saber mais sobre o projeto, tem a página oficial do projeto, que é o bento.js.dev. E além disso, o que é que a gente tem aí de mais novidade nessa versão 2.2? Agora, né, quando a gente está na área de temas, a gente vai ter um íconezinho sinalizando que aquele tema é compatível com a AMP. Então, todos os temas que estão instalados ou que você quiser adicionar um novo, você consegue aí ter uma sinalização que eles são compatíveis com a AMP. E além disso, né, dentro da parte de instalação de plugins ou temas, você consegue filtrar aí por plugins compatíveis com a AMP. Ok? Então essas são algumas das novidades. A gente tem mais novidades também relacionadas ao plugin do AMP, a versão 2.2 particularmente. Ela tem um marco bem importante que é essa questão da inclusão dos componentes Bento.js, dessa flexibilidade, ok? Então a ideia é que a gente aborde mais esses itens aí nos próximos vídeos, ok? Então só lembrando dois pontos bem importantes, né? O plugin do AMP para o WordPress, ele tem suporte em português. Então, se você tiver qualquer dúvida, pode abrir um tópico em português que eu vou lá estar ajudando você. E se ainda não segue o canal, por favor, assine o canal e um abraço e até o próximo vídeo. Falou!